porque as provas de proficiência, como elas têm estruturas e características distintas, assim como critérios de avaliação distintos, elas têm coisas em que a gente deve focar mais e se preocupar mais, né? Então, por exemplo, o que você precisa se preocupar mais com no caso da redação do TOEFL e IBT, não é necessariamente o que você vai se preocupar mais na hora que você estiver escrevendo uma redação para o IELTS, porque os critérios de avaliação diferem, as provas são diferentes. Então, é importante a gente saber, para o TOEFL e IBT especificamente, quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver e trabalhar bem para que a gente tenha chance de conseguir um bom score que a gente precisa. Então, quando a gente está falando do TOEFL e IBT, a gente tem uma prova que ela é dividida em 4 sessões, Reading, Listening, Speaking e Writing. Só que, diferentemente das provas de proficiência, de tantas outras provas de proficiência que a gente tem, o TOEFL e IBT, ele vai mesclar habilidades. Então, o que significa isso? Significa que na sessão do Speaking, você não tem só que falar. Como é, por exemplo, no Speaking do IELTS, né? No Speaking do IELTS, você vai lá e você tem um bate-papo cara a cara com o avaliador e você vai responder perguntas, você vai falar sobre coisas que aconteceram com você, ou expressar sua opinião. Então, você ali durante 11 a 14 minutos no IELTS, você vai conversar com um avaliador. E a única habilidade, então, que você vai usar ali é Speaking e, claro, você vai usar o seu listening para entender as perguntas que o avaliador está te fazendo, mas é isso. Quando a gente está falando do TOEFL e IBT, isso não é verdade, porque quando a gente chega na sessão do Speaking, a gente tem as questões que são integradas, ou seja, que vão mesclar habilidades. E aí a gente tem 4 questões na sessão do Speaking. A primeira questão é uma questão de produção de conteúdo próprio, né? Então você vai ter uma pergunta, vai ouvir uma pergunta, vai dar a sua resposta baseada na sua opinião. Quando a gente fala das questões 2 e 3, essas já são questões integradas. Então, o que acontece? A gente tem um parágrafo que a gente vai ler. Depois, esse parágrafo some da tela. A gente escuta um áudio. E depois, a gente dá a nossa resposta. Então, na verdade, a nossa resposta aqui, ela depende dessas 3 habilidades. Da leitura, da compreensão auditiva e do nosso speaking. E a mesma coisa, aí você vai para a questão 4 do speaking, onde a gente já não tem o parágrafo para ler, mas a gente tem ainda que ouvir um áudio para poder dar a nossa resposta. E quando a gente vai para a sessão do writing, que é a última sessão, a gente tem 2 redações, sendo que uma redação é integrada. E o que ela vai fazer? Mesclar habilidades. Eu vou ter que ler um texto de 4 parágrafos, costuma ser o padrão, né? A gente vai ter que ouvir uma aula para depois escrever a nossa redação. Então, é justamente por a gente ter essas habilidades mescladas nas sessões de speaking e writing que existem 2 habilidades que a gente vai precisar mais do que outras. E que habilidades são essas? É ter uma boa compreensão auditiva e fazer boas anotações durante os áudios.